E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e com certeza você já ouviu falar sobre o termo niilismo. Mas se alguém te perguntar para você o que significa niilismo, o que é isso, você vai saber responder? É para isso que eu estou aqui hoje, para conceituar, para definir para vocês o que é o niilismo. O termo niilismo tem origem no latim, na palavra nihil, que significa nada. O niilismo é um movimento filosófico, é um pensamento que defende a ausência de finalidade. Ele defende que não existe um sentido objetivo, que a existência humana ela não tem uma finalidade. O niilismo está presente desde a filosofia da Grécia Antiga, com os cínicos, por exemplo, mas ele se popularizou no século XIX, com a literatura russa e também, principalmente, com a filosofia do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ao contrário do senso comum que fala que o niilismo é a negação da vida, isso não existe, isso está errado. O niilismo ele defende o contínuo devir da história. Isso é, ele defende que a mudança é constante na vida, que o que existe de constante na vida são as mudanças. Não existe uma missão, um objetivo a ser alcançado. A existência humana, ela não tem essa fundamentação que a gente deve alcançar algo, que a gente tem uma missão para ser alcançada. Isso não existe no niilismo. O niilismo fala que a vida não tem sentido a existência humana. O niilismo, ele tem algumas características. A principal, eu já falei aqui, que é que o niilismo defende que a vida humana não tem sentido. Nada é capaz de justificar, de sustentar, de argumentar por que a gente existe. Porque a vida do ser humano, ela não tem sentido. Uma segunda característica do niilismo associado com essa falta de sentido para a vida humana é a falta de fundamentação metafísica. Coisas como destino, Deus, providência, vocação, isso não existe, porque a vida ela não tem fundamento. Então, quando uma pessoa fala, que Deus quis assim, que foi o destino, estava escrito para ser assim, isso não existe, porque a vida não tem esse fundamento. Outra coisa é que o niilismo ele é uma filosofia bastante cética. Ela vai duvidar, ela vai questionar de tudo, ela vai duvidar desses entendimentos, desses conhecimentos, desses saberes que a gente entende como certo, ela vai duvidar de tudo. Inclusive, para o niilismo não existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta que a filosofia tenta tanto alcançar, essa verdade ela não existe. E por fim, uma característica do niilismo é a questão sobre a felicidade do ser humano. Para o niilismo, a felicidade do ser humano não depende da religião. A felicidade, ela independe da religião, dos juízos, dos valores que são socialmente construídos. O niilismo, ele é dividido em 4 tipos. Existem 4 tipos diferentes de niilismo. Tem o niilismo negativo, reativo, passivo e ativo. Por que existem 4 formas diferentes do niilismo? Porque o niilismo é um movimento muito amplo. Ele abrange vários filósofos e várias filosofias, vários pensamentos diferentes. Então, cada pensador, cada filósofo vai usar o niilismo de uma forma diferente, vai usar o niilismo de acordo com suas teorias, com seus propósitos, com seus pensamentos. Então, por isso que existem niilismos diferentes.
O niilismo negativo é quando há a negação de um mundo em detrimento de outro. O filósofo grego Platão, por exemplo, para ele existem dois mundos diferentes. Existe o mundo inteligível, o mundo das ideias, e o mundo dos sentidos, o mundo sensível, o mundo material. E o Platão diz que esse mundo das ideias é melhor do que o mundo sensível. Ele está negando o mundo sensível, em detrimento de outro, o mundo inteligível. Ao fazer isso, ao falar que um mundo é melhor do que o outro, que o mundo inteligível é melhor do que o mundo sensível, o Platão está sendo um filósofo niilista. Ele está dentro do movimento do niilismo negativo. O niilismo reativo é quando há uma reação sobre um determinado estado de coisas. Por exemplo, quando há uma reação contra a religião, colocando a ciência como uma via como uma alternativa viável para resolver os problemas sociais. Quando eu coloco a ciência para resolver os problemas sociais e tem uma ação ali contra a religião, favorecendo a ciência e não a religião para resolver os problemas sociais, isso é um niilismo reativo. O terceiro niilismo, o niilismo ativo, é o niilismo que está presente na filosofia do Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, ele fala que há uma evolução do ser humano. Que evolução do ser humano é essa? É quando o ser humano passa a amar o seu destino, ele ama a sua vida, ele tem amor fati. Ele pode, quando tem esse amor ao destino, amor fati, é quando a pessoa, se ela tiver a oportunidade de escolher viver a sua vida de novo e de novo, com as mesmas ações, as mesmas consequências, os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, tudo igual. Se essa pessoa falar que sim, ela quer viver sua vida de novo e de novo, do mesmo jeito, com as mesmas coisas, isso significa que ela tem amor fati, que ela ama a sua vida, que ela ama o seu destino, e isso é uma evolução do ser humano para o Nietzsche. Isso é o niilismo ativo. O niilismo passivo, o último tipo de niilismo, ele está presente, por exemplo, na filosofia de Arthur Schopenhauer. Para o niilismo passivo, que é um niilismo pessimista, ele fala que ocorre essa evolução do ser humano, mas as estruturas, as relações sociais, elas continuam as mesmas, aquela mesma relação de senhor e escravo, meio que uma relação de vassalagem. Essas relações sociais, elas se mantêm, mesmo que tenha a evolução do ser humano, que ocorra essa evolução, as estruturas, as relações sociais, elas continuam as mesmas. Eu tenho certeza que agora você entendeu de uma vez por todas o que é o niilismo, esse pensamento, esse movimento filosófico amplo, com várias vertentes, com várias abordagens sobre ele. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês terça-feira para mais uma videoaula de história aqui no canal. Bons estudos e até mais!